Oi, gente, boa tarde. É, Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre esse livro aqui, ó, da Bell Hooks, certo? Ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade, certo? Eu vou falar um pouco com vocês sobre ele, dos primeiros capítulos dele, até o capítulo 5, a unidade 5, porque ele está dividido, ela divide em unidades, tá? E aqui a gente vai ter 14 unidades que ela divide. Então, eu vou falar sobre as primeiras 5 unidades, certo? Para quem não conhece a Bell Hooks é uma filósofa, professora universitária, ativista, feminista e mulher negra, tá bom? Estadunidense. Bom, o livro Ensinando a Transgredir vai começar com relatos da vida dela, desde a infância dela. Então, eu vou ler para vocês a introdução do livro, que assim vai aclarar muita coisa do que a gente vai falar durante o vídeo, certo? Vamos lá. Naquela época, ir à escola era pura alegria. Eu adorava ser aluna, adorava aprender. A escola era o lugar do êxtase, do prazer e do perigo. Ser transformada por novas ideias era puro prazer. A escola mudou radicalmente com a integração racial. De repente, o conhecimento passou a se resumir a pura informação. Não tinha relação com o modo de viver e de se comportar. Já não tinha ligação com a luta antirracista. Levados de ônibus à escola de brancos, logo aprendemos que o que esperava de nós era a obediência, não o desejo ardente de aprender. A excessiva ânsia de aprender era facilmente entendida como uma ameaça à autoridade branca. De repente, passamos a ter aula com professores brancos, cujas lições reforçavam os estereótipos racistas. Para crianças negras, a educação já não tinha a ver com a prática da liberdade. Quando percebi isso, perdi o gosto pela escola. A sala de aula já não era um lugar de prazer ou do êxtase. Essa aqui foi a introdução que ela dá no início do livro, certo? Esse livro ele é lançado pela editora Martins Fontes, tá bom? Bom, o livro começa com ela falando o relato dela, na infância dela, ela passando por todo esse processo de integração racial que estava vivendo os Estados Unidos nesse momento, que ela era do Sul, certo? E assim, o processo de integração racial começou em relação à escola e às crianças, começaram tirando as crianças das escolas, que eram escolas somente para pessoas negras, e integrando essas crianças nas escolas de pessoas brancas. Só que essa integração deu-se da seguinte forma: essas crianças, elas estudavam perto da casa delas, nas escolas só para negros, certo? Só que essa integração fazia com que essas crianças acordassem muito mais cedo, pegassem ônibus e fossem para essas escolas de brancos que ficavam longe da onde que elas viviam. E elas tinham que chegar mais cedo por conta para que não acontecesse nenhum tipo de violência. Então, elas chegavam antes e ficavam lá, esperando os alunos brancos chegarem. Aí, quando chegava, todo mundo ia para a sala de aula para evitar qualquer tipo de violência, como estava começando o processo de integração racial, certo? Bom, essas mudanças na escola tiveram para Bell Hooks, teve um impacto muito forte na vida dela. Por quê, gente? Porque ela estudava numa escola com professores negros. Então, era trabalhado a identidade dela, toda essa questão da identidade era trabalhada de uma forma
contextualizada. Os professores conheciam os seus pais, conheciam a sua realidade, o seu contexto, certo? E era uma escola onde ela vivia do ensino transformador. Estava com a prática da liberdade. Estava o quê? Formando uma pessoa consciente. Por quê? Porque eram trabalhados questionamentos, reforçamento da identidade dela enquanto pessoa, enquanto indivíduo perante a sociedade, certo? Quando ela mudou de colégio, com todo esse processo de integração, ela percebeu que lá era um reforçamento de dominação. As práticas eram os reforçamentos de dominação, de dominação da sociedade, reforçava todos os poderes de dominação da sociedade. Então, para ela, não teve uma valoração da identidade dela. Lá era mais obediência, mais informação, seguir informação, e ressaltava os estereótipos racistas das sociedades, esses professores, certo? Porque nesse processo de integração da sociedade, não teve uma preparação desses professores, certo? E aí vou pular direto para o período, aí eu tô falando do período da infância dela, e aí a gente pula para o período já dela na graduação dela. Aí só vou falar um pouquinho aqui, tem um momento da vida dela que ela relata que com 16 anos, com todo esse processo de integração, foi a primeira vez que ela foi na casa de uma família branca, que ela sentou na mesa de uma família branca, conversou, tudo. Isso foi com 16 anos, 16 anos. Eu achei importante falar isso para vocês. Bom, aí quando ela chega na faculdade, ela percebe já de cara que a faculdade, o que ela vai proporcionar para a faculdade, o que ela vai proporcionar para ela. De cara ela já entende que a faculdade quer que ela obedeça, que a faculdade está reforçando a lição de obedecer, que a faculdade está reforçando as estruturas de poder, certo? Isso quando ela chegou na faculdade. E aí também, nesse momento que ela chega na faculdade, todos os anseios dela, os processos de descoberta dela, está todo aflorando. E com isso, ela descobre a pedagogia do Paulo Freire, que ela entra nessa, que é a pedagogia da prática da liberdade. E ela vai ser muito influenciada por esse intelectual brasileiro que, nesse momento da vida dela, ela fala que foi o pedagogo, o intelectual que conseguiu responder todos os anseios que ela tinha em relação às práticas pedagógicas, que eram práticas libertadoras, práticas críticas, e um modelo libertador, que é a pedagogia do Paulo Freire, né? Que ele trabalha a pedagogia crítica, a pedagogia libertadora. Bom, ela teve essas grandes influências de pedagogias revolucionárias, de resistência, uma pedagogia anticolonial. Toda essa junção de pedagogias formaram o que ela se transformou, né? O que ela foi se transformando ao longo dos estudos dela e ao longo das experiências de vida dela, certo? Ela encontrou no espaço feministas, durante a universidade também, espaço para fazer a crítica. As críticas não eram muito bem aceitas, mas era o único lugar na universidade onde se permitia fazer críticas. Então, esse espaço para ela foi muito importante também. Bom, aí a gente vou entrar já tudo já na área pedagógica, né? Mais especificamente, ela fala do ato de transgressão, na sala de aula, a gente precisa fazer atos de transgressão na sala enquanto professores, certo? Ela fala também do grande entusiasmo que a gente tem que influenciar os alunos, vendo as individualidades de cada um, certo?
A sala de aula tem que ser um lugar prazeroso. Os alunos têm que se sentir seguros para estar em sala de aula, para participar. Para esse lugar se tornar um lugar de prazer. Bom, eu já falei que toda essa, que ela tem essa concepção que ela tem hoje, foi a junção das pedagogias críticas, das pedagogias anticoloniais e da pedagogia também feminista. A Bell Hooks fala pra gente que a gente tem que ter uma preocupação de questionar as práticas na sala de aula que reforça o sistema de dominação nas práticas docentes, como racismo, como sexismo. Ela também fala de uma outra influência que ela sofreu, uma grande influência que ela teve no decorrer da formação dela, que foi do monge Taichi, eu não sei pronunciar esse nome, não, Taichi Hong, que ele trabalha em uma integração entre mente, corpo e o espírito. Ela falou que esse lado espiritual dela ajudou muito a ela no processo de socialização e na percepção de uma integração entre o aluno e o professor. E também que não é só o conhecimento que se encontra nos livros, mas um conhecimento que encontra na vida, na sociedade. Essa troca de conhecimentos que existe na sociedade, nas vivências. E também ela fala desse lugar do professor, sair desse lugar que o professor tem, do professor, o papel, ele é o privilegiado da sala de aula. Então, o professor tem que sair desse papel de privilegiado, dessa posição de privilegiado da sala de aula. E ela fala também da grande influência do Paulo Freire. Ela volta a falar no Paulo Freire, falar sobre a pedagogia da pergunta, que ajudou ela muito com os questionamentos dela. E eles se conheceram também. Teve um determinado momento que o Paulo Freire foi dar uma palestra na universidade onde ela estudava, e eles acabaram se conhecendo, e ela fez críticas a ele por causa dos primeiros trabalhos que o Paulo Freire fez, de umas linguagens sexistas que ele tem nos primeiros trabalhos. Ela faz a crítica diretamente para ele, e depois ele reestrutura toda uma concepção que ela também continua admirando nele, por esse reconhecimento dele, que ele faz. E aí ela constatou tudo isso na faculdade dela, e ela sabe que a faculdade reforçou todo o pensamento que ela diz que a faculdade quer que obedeça a faculdade, todos os poderes, né, de dominação. Vamos lá. Já falei. Então, ela falou que que os professores têm que sair desse conforto, desse lugar de privilegiado, que a maioria das vezes tá no seu mundo lá com práticas reguladoras, práticas punitivistas, e atuando como inquisidores, não atuando como uma pessoa que está ali como intermediário, certo? O professor ele tem que trabalhar para transformar o currículo e fazer a educação como um ato de resistência. Essa é a questão. O problema que ela ressalta também é que na nossa sociedade, a gente vive numa sociedade, numa cultura da desinformação. Quando essa cultura da desinformação existe e algumas pessoas perpetuam mais essa cultura, fica difícil a gente ter mais capacidade de combater as injustiças, porque são muitas inverdades que são postas na nossa sociedade concomitantemente. E aí está um grande papel da universidade nesse exato momento. Que o papel da universidade, o que ela faz?
ela mantém, o papel da universidade, ela mantém a supremacia branca que sempre foi e reforça o racismo e o sexismo, certo? O que ela pontua é que precisamos e temos que exigir novas epistemologias, desconstrução dessas universidades, certo? Por quê? Porque a nossa forma de ensinar, as nossas práticas, nossas metodologias, nossas pedagogias que a gente segue são forjados. São forjados por nós mesmos. Por quê? Porque depende da nossa... Tudo é nossa escolha política. Tudo é uma escolha política. E também ela fala que nossos conhecimentos também são forjados. Nossa forma de receber o conhecimento são ditas pelas relações de poder. Os conhecimentos que a gente recebe são ditas pelas formas de poder, gente. A gente recebe um conhecimento que quem determina o que será ensinado e a forma como será ensinado são as relações de poder. E aí a gente vai falar um pouco sobre a multiculturalidade, né? O reconhecimento da diversidade entra nesse momento que ela fala na sala de aula, com a integração racial, né? Aconteceu a integração racial e as dificuldades que se apresentam em esse momento, que se apresentou e continua apresentando até hoje, certo? O que acontece é que, por exemplo, não é só você mudar o conteúdo que você está trabalhando com multicultural, não, gente. São várias coisas que tem que ser mudadas, não só o conteúdo. Essa visão de mudar só o conteúdo por outro não transforma a academia, um lugar totalmente diverso, que abarca muita diferença. Então, é normal no início essa sala de aula ter muita confusão. Por quê? Porque não é uma sala homogênea. Seria muito mais fácil se a sala fosse homogênea, mas não é. A gente está falando de diversidade, multiculturalismo. Então, é tudo um processo. No início vai ser diferente, claro. Respeitar as diferenças individuais de cada um, não somente nas universidades, mas perpassar por todos os períodos de ensinança na sala de aula. E também, essa quebra de paradigma, a gente tem que levar em consideração a preparação do professor e o próprio medo do professor. Porque o professor, ele precisa encontrar espaços onde ele possa se abrir. Para ele fazer essa reflexão de que o aluno, ele não pode ser visto como um objeto, ele tem que ser visto como um sujeito, o sujeito da aprendizagem, o sujeito o sujeito dali que está construindo junto o conhecimento. Então, e eu volto a falar, ela volta a falar que a ensinança é uma decisão política, que essa decisão, muitas vezes, do professor reforça estereótipos racistas nas salas de aulas e também que os professores, eles moldam, Bom, gente, para finalizar agora, eu vou falar... Bom, a gente já falou sobre a escolha política, né, do professor. Para finalizar, eu vou dar uma lida aqui, essa passagem do livro para vocês, tá bom? O corpo docente precisa desaprender o racismo para aprender sobre a colonização e a descolonização e compreender plenamente a necessidade de criar uma experiência democrática de aprendizagem das artes liberais. Então, gente, acabou aí. É isso aí, viu? Espero que vocês tenham gostado do livro. E eu não falei sobre o livro todo aqui, não. Foi só os primeiros capítulos do livro que eu falei. E recomendo muito, muito a leitura, tá bom? Espero que vocês gostem do livro. Fica aí a dica para vocês lerem, tá bom? Tchau!